Deus de infinita bondade, querido amigo Jesus, que nesse momento que nos encontramos juntos, formando essa união, sendo com nossos irmãos do nosso grupo e todos que participam, que Jesus nos permita compreender e entender para que possamos mais tarde, no outro dia, praticar. Que a paz do Senhor nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja, filho. Ok. Boa noite, Joelma, Ferreira e Mariane. Os outros vão entrando e a gente não para porque não estamos sós, né? O capítulo, deixa eu tirar aqui. O capítulo primeiro, o psicógrafo, fazendo o nosso breve resumo. Estamos conhecendo nesta obra o instrutor Alexandre. Na outra, Aniceto, que visitava um centro. Esse é diferente. Esse, ele está indo, ele dirige um centro. Se eu falar aqui com o Carmen, que está pedindo para entrar. Ele está indo, ele está dirigindo um centro, não está visitando um centro. Então ele é o presidente, é o mentor espiritual do centro. Alexandre, boa noite. Onde 9 anos ele coordena. Ele nos apresenta, na abertura do livro, uma reunião mediúnica com 18 pessoas encarnados. A reunião é feita no salão doutrinário, como a gente já viu aqui. E as cadeiras que estão em volta, porque é um salão grande, né? Estão vazias aos olhos dos encarnados, porque está repleta de irmãos em sofrimentos. E nós vimos aqui pasmos, né? A complexidade, é o que vamos ver na obra, de uma reunião mediúnica, de um intercâmbio com o mundo espiritual, como André Luiz fala, né? Na abertura, que ele deseja compreender o intercâmbio por via da mediunidade. 18 encarnados, uma multidão de sofredores isolados, 6 espíritos designados para aquele dia. Alguns estão esperando há anos. E depois lia eu reclamando do SUS, da fila da regulação. Tem espírito esperando há anos para dar uma comunicação. E trazido aqueles espíritos, né? 18 pessoas ali. Claro que nem todos são médios ostensivos, né? Que é a doutrinador, a dirigente, a passista. Mas só um dos 6 vai dar a comunicação. Porque só o médium tinha condição. Então a gente ficou pasmo, porque depois a gente traduz, não, porque o mentor da casa não trouxe ninguém. Por isso que a gente ficou em silêncio. Não é assim. É como a gente diz, né? É uma desculpa, né? Esfarrapada que a gente coloca pra gente mesmo. A questão aqui, ele foi obrigado, por falta de sintonia, a só um espírito se comunicar. Ele não pode colocar os 6 espíritos, onde eu terminei, vou ler agora, na mente, né? Na mediunidade de um médium só, porque, como ele falou, a mediunidade cansa, né? E o médium não é uma máquina. Então, um capítulo belíssimo para a gente compreender a doutrina espírita, se aprofundar. Então, vamos lá. Fixando-me a expressão espantadiça, Alexandre continuou. Preliminarmente, devemos reconhecer que, nos serviços mediúnicos, preponderam, né, os fatores morais. Bom, ele volta a falar isso. Vocês vão aprender agora, vão se aprofundar como se dá o intercâmbio mediúnico, que vocês viram, né, en passant, né, com o livro primeiro. Agora vocês vão se aprofundar. O que vai preponderar não é o efeito, a manifestação. São os fatores morais, o que preponderam na mediunidade. A mediunidade é neutra. Uma pessoa
com a moral baixa, recebe, estiver na programação. Outras também recebem. Mas quem é que traduz aquela em mandato mediúnico? Quem ilumina-se e ilumina o próximo? Conforme a moralidade do médium. Então, nesse momento, continua ele, neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. Naquele momento, né, do pré-transe, da concentração. Então ele está dizendo o quê? Você vai pegar um grupo inquieto, um grupo que não se gosta, que tem antipatia um com o outro, não vai funcionar. O grupo tem que estar ter a clareza, conhecimento e a serenidade mental, emocional. Para quê? Para espelhar o pensamento dos espíritos como o espelho cristalino de um lago. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Então você olha um rio todo com as águas misturadas, revolto e sujo, não reflete nada. Mas um rio com águas cristalinas reflete as árvores, os passarinhos que voam, as borboletas em cima. A gente olha para o espelho d'água e reflete até a nossa própria imagem. Então, quando os espíritos projetam pensamentos, espíritos superiores, né, que é no caso, e os espíritos que estão trabalhando nisso, projetam seus pensamentos numa mente inquieta, pensando na conta da dívida, no problema que ficou, que não ficou em casa, que veio comigo, da minha antipatia por companheiros que eu não gosto dentro daquilo ali, eu projeto ondas de inquietude. Eu sou uma mente revolta. Como eu vou espelhar, ou seja, sintonizar com o pensamento da espiritualidade? Então, será impossível, boa noite, eu espelhar isso, esse pensamento da equipe espiritual. Boa noite, gente. Boa noite. Então, só essa primeira abertura de ontem para hoje, repito, a gente já vê a complexidade de frequentar um grupo mediúnico. Quantas páginas? Duas páginas. Né? 18 encarnados, 6 espíritos designados, 18 médios, né? Médios como um todo, nem todos ostensivos, 6 espíritos designados que estão esperando uns há dias, outros há meses, outros há anos. Só um médium ofereceu condição de sintonia. Só um. Não foi porque o guia, o mentor da casa, não trouxe. Ele trouxe 6. Então a gente não pode dizer que silêncio, não dê comunicação, foi o guia. Eu tenho que reforçar isso, que é um ensinamento para mim. Isso aqui é básico. Porque eu já fiz isso aí. Aí o guia não trouxe ninguém. Marcou a reunião e o guia não trouxe ninguém? Por que isso? O que está acontecendo? O guia não trouxe ninguém. Não, o guia trouxe. Ele foi obrigado a só ter um para dar comunicação. Porque o grupo não oferece sintonia. Então eu nunca mais, quem frequenta o grupo mediúnico, pelo menos de minha boca, vai ouvir eu dizer isso. Sérgio não deu comunicação, eu estou com a mente inquieta. Não consegui estabelecer sintonia. Nunca mais eu vou transferir para guia nenhum. Né? Agora, quando o grupo todo não dá comunicação e isso se perdura, aí eu tenho que ir para o Livro dos Médiuns, capítulo 29 ou 30. O grupo não está bem. Os espíritos suspendem para que o grupo volte a estudar. E vão passar período de dias ou meses só estudando sem uma comunicação. Livro dos Médiuns. Kardec presenciou isso aí. Pelas cartas que ele recebia. As comunicações pararam. São Luís dizia, o grupo não anda bem. Como é que a gente vai trazer? Nós queremos que eles voltem a estudar a mediunidade. Aí eles voltavam a estudar. Tem grupo que se dissolve. Aí os guias estão certos. Né? O grupo não estava bem mesmo. Então, indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Né? O único que recebeu, né? Que tinha condição de receber. Quando eu paro sempre para anexar as pessoas, é só eu que posso permitir. Este irmão não é um simples aparelho, né? Ele reforça, né? Lia os outros que ouviram aí.
Eu não posso. Então, o espírito guia, né? Alexandre, eu não posso, ele falando, né? Colocar os 6 espíritos para que um médium só dê comunicação. Porque a mediunidade gasta, né? Este irmão não é um simples aparelho. A mediunidade cansa. Então, ele é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso. Ele está falando do médium encarnado, né? É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Então ele vai fazer, eu dividi aqui em 2 partes. Primeiro, a parte que cabe ao grupo encarnado. No transcorrer, é a parte que cabe aos guias. Ele já está dizendo o quê? Bom, os outros estão com a mente inquieta, não conseguem sintonizar. 18 lá. 6 espíritos para essa comunicação. Eu não posso, Alexandre, né, mentor da casa, não posso colocar tudo na mente de Lia, se Lia for essa médium, porque vai desgastar Lia. 6 sofredores, a mediunidade cansa. Ela vai perder fluido vital em excesso. Ela vai perder. Mais uma. Vai perder fluido vital. Então, o que fazer, né? A mente tem que estar de todos serena. Boa noite. Então, quais os fatores que Lia, Sérgio e todos, se fossem esses 18 médios, nessa reunião mediúnica? Primeiro fator, renunciar, necessita renunciar a si mesmo. Então, Lia, Sérgio, Ferreira, todos são médios, né? Aos ostensivos ou não. Renunciar a si mesmo com abnegação e humildade. Não é só lá dentro, como ele já falou. É aí que mora a questão. Porque se a gente pega o livro, a gente já leu na última, né? O grupo estava projetando uma energia ótima. Uma concentração que André Luiz ficou sob aquele impacto. A vibração daqueles 18 encarnados, todos em silêncio. Ninguém, ele observou o pensamento. Ninguém estava pensando no futebol, na conta de dívida, na antipatia aqui com o vizinho, na antipatia com o colega na cadeira do lado. Todos estavam ali. E por quê? A mente deles estão inquieta, eles não são pessoas ruins. Só que os outros 17 não conseguem sintonizar, claro, né? Nem todos são ostensivos. Vamos botar aqui 10 médios ostensivos. Só um conseguiu. Os outros estão com a mente inquieta. Não renunciaram a si mesmo. Então eu estou cheio de problema, saio de casa, cheio de problema, de conta para pagar, de convivência em casa. Eu tenho que fazer esse exercício de concentração já durante o dia. A gente vai ver em outra obra isso, né? Se não me engano, é outra obra. Acho que foi Domínios da Mediunidade, que a mulher passa o dia inteiro, vai para um canto onde ela ora, aí os guias chegam, né? Para ver se ela vai para o centro, para levar ela para o centro, o marido pedindo a comida, chegou alcoolizado, você não vai hoje não? É isso mesmo, livro Domínios da Mediunidade, estudamos juntos. Você não vai não, não vai não, e os guias lá, o que fazer? O guia vai na frente da casa, traz a irmã do marido que moram próximo, o guia traz, entra, aí ele pergunta assim, digamos Lia, só usar o exemplo de Lia hoje. Lia, a cunhada, não vai para o centro? Aí Lia, né? Imagina aquela época, né? O marido mandava, né? Seu irmão disse que eu não ia. A mulher pega, ela vai, a irmã fica aí na sua bebida, no que você quiser, você que não quer, mas minha cunhada vai. Ela vai servir. Aí ele fica, acho que a irmã tem preponderância moral sobre ele aí fecha a boca. Então pode ir, mas se for com você, a vizinha pega a irmã, a cunhada, eu vou com você, mas ela vai. O guia está envolvendo a cunhada, trabalhando ela mediunicamente. Livro Domínios da Mediunidade. Os guias sempre vão ajudar, é a parte de baixo que eu vou ler, que é a ação dos guias. Mas eu preciso renunciar a si mesmo, né? Primeira coisa, bom, ela foi para um canto e orou. Ela não entrou em bate-boca, a gente está lá, é claro, no livro. Ela vai para o canto, abre o evangelho e ora. A espiritualidade vai, pega a cunhada e traz. E imprime ao marido dela. Ela vai sim. Se for com você, eu deixo.
então eu vou com ela, mas ela vai. Coisa. Então, a gente precisa fazer esse exercício de oração, de renunciar. Ah, mas hoje chegou uma visita em casa. Ah, hoje está chovendo demais. Ah, hoje tem a final da Copa do Mundo. Hoje tem um aniversário. Bom, se eu não estou acostumado a renunciar, já vai estar difícil eu trabalhar nisso, né? Renunciar a mim mesmo, né? Com abnegação e humildade, né? Veja que a mulher no livro, veio à minha mente aqui agora, pelos guias, né? A cena clara do livro que está lá, que nós estudamos. A humildade dela não bateu boca com o marido. Não vai hoje não. Não vai mesmo. Chegou bebendo, ela vai por quanto hora, bota o almoço dele, não bate boca e hora. O guia envolve ela em luz e diz a ela, se acalma, você irá. Se ela bate boca, já era. Não tem como ajudar. Então, mais uma, peraí. Eu vou deixar aqui daqui a pouco você falar, né? Peraí, Jô. Primeiros fatores, né? Na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Josi vai falar, mas peraí. Ele necessita calar, foi o que ela fez. Ferreira fala isso direto. Silêncio, Sérgio. Eu já sei de cor, né? Ferreira chega na mediúnica por mim, eu vou abrir a boca assim, ó. Silêncio, Tereza. Aí Tereza vai dizer, é Ferreira. Necessita calar para que outros falem, dar de si próprio, para que outros recebam. Em suma, o médium, né, deve servir de ponte, na qual se encontrem interesses diferentes. Então, saber calar. Como é fácil falar. Até sabias. O problema é que na hora do vamos ver a discussão, você silenciar. Mesmo você tendo com a razão, a mulher silenciou, o marido batendo boca, não vai para lugar nenhum. Eu sou o marido e dono da casa. Aí não estou falando do século XXI. Né? Você não irá. A lágrima cai, ela serve ele e vai para o seu quarto orar, abre o evangelho. Ela se calou aos olhos do mundo, mas Deus, a voz dela estava colada com Deus. Diga com Josi. Hoje eu compreendo agora o que foi que aconteceu lá em casa uma certa vez. Eu estava para sair para confeccionar o mingau para distribuição. E de uma hora para outra houve uma discussão assim, uma discussão dele só, sabe, do meu ex-marido. Começou a falar que todo final de semana era aquilo, mas não era todo final de semana, não era aquilo. Mas na visão dele, naquele momento, era aquilo que não sei o quê. Eu olhei para ele e disse, eu vou tomar meu banho. Vou tomar meu banho. Daqui a pouco entram meus 2 filhos, Breno e Pierre, e disse assim, o que é que o senhor quer? O que é que ela está fazendo de errado? Você não sabe que ela gosta de fazer isso? Para que essa confusão? Já tem quantos anos? Eu lembro, Mário, como se fosse hoje. Não falei nada para eles. Eu só disse, eu vou tomar meu banho. E aí, quando eu saí do banheiro, ele estava sentado no sofá e meus 2 filhos interrogando ele. E eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Ele disse, o que aconteceu? Ele, menino, nada. Não está acontecendo nada. A senhora vai se arrumar para ir para o mingau? Eu disse, vou. Aí ele fez assim... Todos os 2 disseram, vá que a gente vai levar vou te levar até o centro. Nunca fizeram isso. E aí, nesse dia, por incrível que pareça, eles se arrumaram. Já tinha todo mundo almoçado, peguei meu caminho, eles 2 junto comigo. Não deu uma palavra de lá de casa até o centro. Tá tudo bem, minha mãe? Eu disse, tá tudo bem. Então, mais tarde, quando a gente começar a chegar, eu vou te buscar. Nunca fizeram também isso. E foram me buscar. Então, hoje eu sei, hoje eu compreendo o que aconteceu. É isso aí, Josi. Você necessita renunciar à vontade de voar no pescoço do outro. Né? Quantas vezes a gente renuncia a isso? Você está na boa, o outro vem com ofensa, não dá vontade nem de ir andando. Eu quero voar no pescoço do outro e dizer umas 3, 4, 5 mil também. E depois eu vou para o centro receber quem?
A minha mente vai refletir. Que sintonia, pelo amor de Deus. Então, geralmente, né, Freira, quando é perto de sair de casa, naquele dia da mediúnica, é o dia que pega mesmo, você ir para o canto e orar, e orar, e orar. Às vezes por causa de bobagem, a pessoa estoura. É na rua, é no trânsito, Ô, Sérgio, Oi. no dia que você ficou ali no caminho, né? Eu fui mais seu Ferreira, a gente estava conversando sobre isso. É isso. Eu e seu Ferreira. Eu digo, pô, seu Ferreira, a gente tem que engolir, sabe? Tem que silenciar, porque se a gente não silenciar, a coisa vai para longe. E é a questão que o exercício não é só pro dia da mediúnica, a gente se exercita, claro, né? Já é um grande avanço, né? No dia da mediúnica, para quem nunca deixava a gente revida tudo, né? Quem tem a natureza assim. Então, no dia da mediúnica não posso, no dia da aplicar passe não posso. Oi. Mas deixa eu te contar só um fato. Logo no início, quando me chamaram para dar passe, aí sempre acontecia alguma coisa no dia de terça-feira, que ela era dia de terça-feira. Sempre acontecia. E teve um dia, por incrível que pareça, caiu uma chuva, Mário. Mas uma chuva, eu disse, meu Deus, o céu estava tão limpo. Eu digo, por que está chovendo agora assim? Gente, eu disse, você quer saber? Eu não sou feita de açúcar, não. Vou botar minha roupa dentro da sacola, lá eu troco. Mesmo que eu chegue lá molhada, eu troco de roupa e vou fazer o que eu tenho que fazer. E assim eu fiz, botei o saco e não tinha uma sombrinha lá em casa, por incrível que pareça. E assim botei a roupa no saco e fui descendo. Quando chegou Tereza, ali onde ficava o bicho, que hoje é a igreja evangélica, lembra? Pois, eu lembro como se fosse hoje, tinha caixa de lixo ali. Só tinha chuva dali da caixa do lixo para lá para casa. Contando, vai ser mentira. Dali para o centro, estava tudo enxuto. Eu disse, meu Jesus, isso é prova, né? Mas olha, eu fui aprovada e peguei o caminho. Cheguei lá, troquei de roupa e pronto. Mas são coisas que, se cada um for contar aqui, Sérgio, das suas histórias, se não tiver mesmo fôlego, força de vontade, de querer ir, evoluir, servir realmente a Deus, não consegue. Porque tudo acontece. Sem essa compreensão, né? Graças a Deus nós estamos adquirindo há muitos anos. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, né? Então, você resumiu aí o exemplo. A compreensão consciente do espírito de serviço é que você vai servir de ponte para alguém, para ajudar alguém encarnado ou desencarnado, seja no passe, seja na oração, na palestra, na mediúnica, no atendimento fraterno, na doação de sopa. Você está servindo de ponte para ajudar alguém. Ponte, né? Onde os guias vão passar a medicação por vocês, por nós. Então, essa consciência do espírito de serviço, sem isso, não poderia atender aos propósitos edificantes. Então, se a pessoa não tem essa compreensão, como é que vai atender aos propósitos dos guias, né? Edificantes? Naturalmente, ele está falando da atribuição da gente, né? Naturalmente, ele é responsável. Ó, ele está dizendo para nós, os 18 aqui encarnados somos nós, né? Nós, né? Então, ele está dizendo, ele está falando de um médium, por isso ele está falando ele. Ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como tolerância, humildade, disposição fraterna, paciência, amor cristão. Não é só no centro, né? Então, ele está dizendo, Ferreira, você vai ser uma ponte. Você não vai conversar, ouvir, escutar as entidades? E vai sintonizar com o seu guia, né? Para orientar, escutando o outro. Você é uma ponte de auxílio, né? A ponte, né? Você necessita, né, de abnegação, de humildade, de renúncia, saber calar, né, diante dos problemas do seu dia a dia. E isso edificando o quê? Os seus recursos interiores, psíquicos, né? Que são, a gente chama de virtudes: tolerância, humildade, disposição fraterna, paciência e amor. Fora do centro e dentro do centro.
né? Fora, né? Que é o principal. Né? Ser tolerante quando alguém nos ofende, né? A gente tolerar o outro, né? Desenvolver a humildade. Veja que está lá no Evangelho, né? Se alguém lhe ofende, Elisângela, está lá no Evangelho assim mesmo. Acho que é a irmã Rosália. Se alguém lhe ofende dentro lá, você se cala. É a mesma coisa que está aqui. Que André Luiz não sai de Kardec, né? André Luiz Emmanuel não sai. Ele não pega outra doutrina. É só Kardec. Até o tutano não sai. Então você pega aqui, é a mesma coisa que está lendo no Evangelho, o trecho lá. Se alguém, capítulo da caridade, se alguém lhe ofende, Elisângela, e você faz aquele mergulho naquela discussão, enquanto o outro está lhe ofendendo, rapaz, eu não dei motivo nenhum, a colega do trabalho me arrasando no meio de todo mundo, você se cala. Isso não é humildade, né? Tá lá. Isso é caridade que você está desenvolvendo de si. Primeiro para você, caridade com o seu corpo. Você não está destruindo o seu corpo, que não vai se envolver na sintonia dela. E você mantém a mente, você está no Evangelho, ore por ela enquanto ela lhe ofende, porque você vai ser uma ponte de auxílio ao guia dela para acalmá-la. Não entre na sintonia, porque senão você se destrói, né? Perde a paz, né? E adoece mesmo, né? É o coração saindo pela boca, é a falta de ar. Então, a gente não é fácil ler. Agora, interpretar. A questão na hora do vamos ver, do testemunho, do pega-pega, se a gente tem essa humildade, mas ele está dizendo que tem que ter, de ser tolerante, de quando alguém está passando por algum problema, eu ter essa disposição de sair de minha casa para ajudar, né? Dar uma carona a alguém, socorrer um vizinho, essa disposição fraterna, que é de irmão, fraternal, com todos, né? De alguém que está gritando na casa, né? Lá, 2, 3 da manhã, pegar meu carro e saber o que é para sair, se tivesse carro, ou pedir ajuda, bater. Está precisando de alguma coisa? Embora eu vou acordar 5, 6 para trabalhar. Essa disposição não pode ser só dentro do centro, do templo. Tem que ser no dia a dia, né? Para que aquilo, os recursos psíquicos dele, interior, do médium, se amplie para que ele espelhe as mentes da espiritualidade superior. Então, a disciplina, Lia, isso é posto para o Chico, né? Disciplina, não é só chegar, a mediúnica começa às 3, eu chego 2. Disciplinadíssimo. Nunca me atrasei. Todo mundo entra, eu já estou em silêncio. E isso faz parte. Mas a disciplina não é só essa. A disciplina principal é fora, Chico vai dizer, que Emmanuel pediu a ele. Fora do centro. Disciplina fora do seu dia a dia. Diga ali. Abre o microfone. No centro é facinho. O difícil é na rua e dentro de casa. Isso que é o mais difícil. É quase a mesma resposta de todos nós. Não tem em centros que eu já fui aí. Todo mundo, quando diz dentro, eu já entro uma alma nova, né? Quando não chego com a boca desse tamanho, né? Aí que eu tô, né? Mas aquela coisa, quando tá dentro de casa, rapaz, dentro de casa é que é o mais difícil. É fácil ser monge no mosteiro, né, Josi? Dentro de casa, só Jesus. Você lembra, né? Só Jesus na causa e na casa também, né? Porque senão. Mas eu assisti uma palestra de Rossandro Christian, que ele fala assim, que a gente dentro do centro, não é que a gente seja uma pessoa de máscara, mas sim dentro do centro é aquilo que a gente almeja ser, é aquilo que a gente no futuro nos vê equilibrado, sereno, calmo, sempre caridoso, sabe? Mas muita gente vê que acha que a gente, assim, porque está dentro do centro, está com a máscara, está disfarce. Não. Ele fala nitidamente, ele explica direitinho, tipo assim, das energias que a gente captura dentro do próprio centro, e isso faz com que a gente venha interiorizar o que realmente a gente almeja ser. E eu gostei muito dessa palestra dele. Tem Mariane, tem que levantar a mão, que ela tinha levantado a mão.
Mas isso aí é explicado por Mariane, vai falar agora. Burro manco. Eu vou mandar para vocês depois. Humberto de Campos, Espírito, pro Chico Xavier. Aí eu fico feliz. Eu sou um burro manco. Não sei se vocês vão ser. Quando vocês leem, Humberto de Campos é muito engraçado, né? É aquela pessoa, meu Deus, como é que eu posso ir para o centro fazer palestra, receber espírito, conversar? Aí o espírito chega e conta: meu filho, você é um burro manco. Eu mando para vocês. Diga, Mariane. Boa noite, gente. Interessante essa coisa do burro manco. Mas disse que é um ensaio que a gente está fazendo, né? A gente ensaia lá no centro, por conta dessas energias, para colocar em casa. E quando a gente fala de casa, gente, é tão importante essa mudança na gente, essa mudança raciocinada, essa mudança, né, verdadeira, consciente. O meu filho está com 31 anos. Ele está morando agora em Juazeiro, aqui na Bahia. Já tem uns 4 meses, mais ou menos, que ele mora lá. E, gente, pense para mim, quanto mãe, fiquei feliz em ver meu filho num centro lá em Juazeiro. Ele mandou o link para mim. Falou: minha mãe, encontrei um centro aqui em Juazeiro, e aí já estou participando aqui das atividades. E aí mandou o link, eu participei, né, online, e ele fez. Não foi palestra, né? Foi um teatro que eles falaram sobre a vida de Bezerra de Menezes, e ele estava participando, falando da piedade. Então, aquilo para mim foi tão... Eu ia usar a palavra que eu fiquei tão orgulhosa, mas tem esse orgulho também do bem, né, gente? Porque foi o meu comportamento em casa, a mudança que a doutrina todo dia me coloca, que eu digo no sentido de aprender algo novo, ver que faz sentido e colocar em prática, que está reverberando no meu filho. Então, isso é bom demais, né? Isso dá uma sensação de olha, está encaminhado, olha, está consciente das coisas, não só por ser a doutrina espírita, mas por ser a doutrina que é esclarecedora, que faz sentido, que responde as perguntas, que transforma a pessoa. Então, isso é bom demais. Então, essa mudança tem que ser em casa. Muito bom. Feliz também por vocês. Parabéns. Então, agora vamos ver a parte dos guias, né? Nessa meia hora final. Já falou que a nossa responsabilidade é uma síntese, né? Da nossa responsabilidade, né? E agora vamos ver. Todavia, precisamos cooperar. Aí ele está falando deles, dos guias. Precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior. Porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Olha que beleza, cara. Então ele está citando um médium, esse que deu, um que ofereceu condições de sintonia, né, para um espírito, os outros 5 infelizmente não vão se comunicar. Aí o grupo depois provavelmente não vai reclamar, né? Só um deu comunicação, os outros todos em silêncio, 1 hora de relógio, né? Os guias não trouxeram ninguém não, né? Os guias não, aquilo que eu falar, não trouxeram ninguém para mim hoje, viu? Ninguém, né? Tem os espíritos esperando há anos, a gente viu aqui antes, anos para dar comunicação, né? Eu não tenho sintonia, eu transfiro para eles. Então, é o que ele está dizendo, a parte deles. Primeira coisa, cooperar no pão. É uma síntese também. No sentido de manter-lhes os estímulos de natureza exterior. Primeiro exterior, para que ele tenha calma nos recursos interiores, mente, emoção. Como é que eu, médium, doutrinador, o que for, todos são médios, meu filho está passando fome em casa, a mulher está sem um pão, sem nada, eu vou ter a mente tão equilibrada para refletir o guia? Não vou conseguir sintonizar com espírito nenhum. Então, o que acontece? Os guias vão cooperar para que eu tenha o pão, não é o supérfluo, né? Mas que não me falte nada. Né? É por isso que Kardec pergunta assim, por que alguns desses que trabalham aqui têm tanto privilégio? Privilégio não, está lá no livro dos médiuns, merecimento. Eles construíram isso.
a proteção. Você pode, cada um, Lia, Mariane, faça uma análise em sua casa sobre, desde o momento que você adentrou um trabalho no casa espírita, observe a melhora que você tem. A gente já estudou isso no livro das Obsessão. André Luiz detalha sobre isso. Né? Eu tinha sido assaltado 5 vezes na minha vida. Na minha vida. Ônibus, junto com minha mãe, rua. Tornei-me espírita. Não estou blindado, né? Mas tornei-me espírita, saindo para fazer palestra, porque eu não estou saindo mais assim, não tenho, enquanto não resolver a saúde, também é o trabalho, né? Mas saí muitas vezes, bairros estranhos, suburbano, em que lugar. Depois eu parava, rapaz, não estou sendo mais assaltado. Não que eu sinta falta disso, mas não estou sendo mais assaltado. Está aí, é a proteção. O pão não falta. Não falta. Entrava em trabalho e saía de outro. É claro que você muda a conduta. 25 anos sem conhecer desemprego ininterrupto. 25 anos da doutrina espírita, 25 anos sem conhecer desemprego. Ganhei bem? Não tenho recursos intelectuais de estudo para ganhar bem, mas nunca me faltou o pão, nunca me faltou nem a paz relativa. Para todos vós, faça a Teresa, Elisângela, que está começando nessa caminhada agora, faça uma auscultação íntima, o autoconhecimento, e você vai ver, André Luiz descreve isso num capítulo no livro das Obsessão. Por quê? Eu preciso ter paz interior. Não vai me faltar proteção exterior. Desde quando eu desenvolvo o quê? Abnegação, humildade, renuncie a mim mesmo, busque ser tolerante com o próximo, busque ser humilde, busque ser uma pessoa caridosa, disposição fraterna, ser paciente dentro do lar e fora. Isso como amor cristão. Se eu não fizer essa parte, aí os guias estão fazendo a parte dele. O problema é que eu não faço a minha. Então ele está citando aqui para um médium que serve para todos nós. Como é que eles vão poder exigir colaboração? Não vão. Então está lá nesse 18. Teresa naquele dia, todo mundo está sabendo que Teresa, o marido está desempregado, ela também. O filho passando necessidade, pegando a cesta básica no centro. Naquele dia apertou mais. E Teresa está com a mente cristalina, eles não vão trazer espíritos para Teresa, ela sendo média ostensiva. E se Teresa for doutrinadora, todo mundo vai compreender que ela não estava bem para escutar e orientar. Né? Por quê? Teresa precisa de mais colaboração, cooperação, né? Dos recursos de natureza exterior. Porque para Teresa está faltando o pão. Teresa, estou botando você como exemplo, só não tem nada a ver não. Pode estar um filho usando crack. Como é que Teresa vai ficar na mediúnica conversando com o espírito, recebendo, fazendo palestra maravilhosa, com a cabeça tranquila, sem perder a sintonia? Né? Os guias vão ajudar Teresa, ajudando o filho dela, para que a situação se normalize, para que ela tenha paz relativa. Então, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, como é que os guias vão exigir colaboração? Não vão. Então, isso é fantástico para a gente saber. Nossas responsabilidades deles, né? Portanto, estão conjugadas. A palavra-chave é essa. Os guias, a equipe espiritual com a equipe encarnada, estamos conjugados. Nos mínimos, Lia, detalhes da tarefa a cumprir. Que estímulo! Que coisa fantástica, cara. Você olha isso aqui, você fica emocionado. Os guias, queridos amigos, Elisângela, nossa médium aí querida, iniciando a tarefa. Não vai lhe faltar o pão, Elisângela. Eles não vão lhe dar anel de brilhante, né? Porque senão Teresa já estava com as orelhas cheias, dos anos que ela está na tarefa, de diamante e tudo mais. Mas nunca faltou o pão para Teresa. Não é isso que vai materializar, né? Mas Teresa trabalhando, nunca vai faltar o pão, né? A roupa, porque nunca vai faltar proteção se Teresa fizer a parte dela. Então, se você está fazendo a sua parte, buscando aquilo que eu posso resumir como transformação moral, para adquirir humildade, adquirir paciência, que não é fácil, né? Mas sendo melhor hoje do que foi ontem, os guias vão trabalhar conjugado com você, minha querida, nos mínimos detalhes da tarefa que você tem a cumprir. Que estímulo!
Como é que a pessoa tem medo de servir numa casa espírita? Por ignorância, né? Te respeito. Mas tem que trabalhar do espírita que não frequenta a mediúnica, né? Eu conheço um de anos, faz palestra maravilhosa, curso. Não entro não. Não gosto, não quero ter contato com esses espíritos. E a gente respeita, né? Claro, cada um tem seu livre-arbítrio. Mas olha o que ele está dizendo. O espírito chega amedrontando, vou matar você, fazer, blasonando. Você está sob uma proteção total. Se fizer, é claro, né? Esse esforço aqui, né? De transformação moral. Porque se lá fora eu vivo na bagaceira, como diz o amigo Jailson, aí não tem como os guias fazer essa proteção. Então, raiando-me a ideia de que o médium devia esperar satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou. Porque ele está relatando isso. Então, Elisângela, Mário Sérgio, Tereza, Josi, Barreto, meu Deus, né? Então, haverá uma recompensa de Deus para esse esforço de transformação, para você trabalhar conjugado com a equipe do Cristo, conjugado nos mínimos detalhes, para ajudar quem eu não conheço, encarnado ou desencarnado. Vou ter uma recompensa. Aí o guia tem que chamar ele, né? Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois, viu? Que a gente já entra, tudo, outra luz não é diferente. Tudo a gente quer recompensa logo. A recompensa vem, a gente não percebe, não falei aqui? Faça uma análise de você. Como é que melhorou sua saúde? Peraí, morreram milhões de Covid no Brasil, quase 1 milhão ou mais, não me recordo mais, ou menos de 1 milhão. E tem espírita que nem tem Covid. Claro que tem outras pessoas também que não tem. Estou falando da gente, porque o estudo é espírita, né? Eu saí para trabalhar dia sim, dia não. O vigilante tem que ir. Elisângela, técnica de enfermagem, enfermeira, teve que ir, né? Você estava trabalhando. Eu ia. Metrô e ônibus, todo dia. Com a máscara, é claro. Tomando a minha vacina. Quando surgiu a vacina? Quando surgiu, né? Mas eu ia todo dia. Nunca peguei Covid. Nunca. Convivi com gente lá no trabalho, tudo fechado, mas ia outros porteiro e vigilante, tinha que ir com Covid. Como é que você viu o trabalho de Covid passar para mim? Não passou. Aí você tem que fazer esse mergulho. Por quê? Esse privilégio, Kardec, para uns, privilégio não, merecimento, é a recompensa, né? Sutil. Se a gente não fizer uma auscultação, passa despercebido. Então, e o salário... Mário. Oi. Diga. Minha nora teve Covid, sabia que estava de Covid, veio aqui para minha casa, eu e meu esposo de idade. Depois que muito, quando ela veio dizer a gente que já estava com Covid, já estava indo embora. Graças a Deus, nem eu nem ele pegou. É isso. E ainda reflete na família. André Luiz escreve isso no livro Desabsceção. Eu saía todo dia, fazia minha higiene, tudo, para entrar em casa, mas minha mulher e meu filho não pegaram Covid. Porque eu não pego no ônibus, metrô, tinha que pegar aquilo ali direto, né? Então, e o salário maior, né? Que é a da paz de consciência, né? Mas a paz de consciência é só quando o trabalho estiver completo. Ainda está só começando, né? Somos trabalhadores da última hora, né? Neste ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico, né? Que era um nome que se utilizava muito, né? O meu espírito não chama isso, chama só de médium. Isso era mais nas casas de Umbanda, né? Ou casas espiritualistas, que chama... Os espíritos utilizam... Estou utilizando esse meu aparelho, né? Casas espiritualistas utilizam muito, os espíritos utilizavam muito essa definição. Convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e colocando-lhe a destra, a mão, né, sobre a fronte, exclamou. O médium, o único que está em sintonia, colocou a mão que vai ter que dar a comunicação, né? O espírito Calixto, né? Então ele colocou, o guia colocou a mão no centro cerebral. Observe, estamos diante do psicógrafo comum. Ele vai dar uma comunicação por psicografia.
Antes do trabalho a que se submete, neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente, abre aspas, tomar a mão, fecha aspas. Há processos intrincados, que é o capítulo seguinte da Epífise. Mas o que é que a gente pega aqui? Eu estou lá sentado. Eu preciso pedir a Tereza para aplicar um passe? Bom, se eu não estou bem, né? Eu não consigo fazer o autocontrole psíquico, me acalmar, me serenar, eu peço Barreto, Tereza, Mariane, quem frequentar a mediúnica, passista, me aplicar um passe. Mas espera aí, os guias não me aplicaram o passe? Bom, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. Os guias já prepararam ele todo. A gente já viu aqui no último encontro, como cada um está cercado de auxiliares, aplicando o passe, olhando, auxiliando. A gente vai ver aqui, comer um pouco demais, que não deveria, chegou uma hora antes, eles vão provocar que o excesso de comida desça pelo trato intestinal ao canal do reto, para que o médium vá para o vaso sanitário e descarregue. Tudo aqui, o livro se aprofunda em detalhes, vai se aprofundar. Encheu a barriga muito de água? Vai, e principalmente depois, já que a mediunidade utiliza muito as glândulas suprarrenais para sofredores, porque eles precisam da adrenalina. Então, o médium sai doido para o banheiro, a boca fica seca, vai para o banheiro, a gente fica assim, após a comunicação, e sai com vontade de fazer xixi, porque muita adrenalina nos sofredores dispensam aqui. Todo livro aqui vai tratar. Então, uma parte de um livro científico, em outros. Então, os guias estão tratando disso. Não é só tomar a mão, aqui no caso é psicografia, ou falar pela boca, dá no mesmo, É tomando a mão, a gente vai ver, não vou antecipar. É abrir minha garganta. Os guias fazem isso? Não. Processos intrincados. E ante a minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do intermediário, o médium, grande laboratório de forças vibrantes. Ele vai olhar a mente e o cérebro. O guia, mais uma vez, usou o magnético, a força, e ampliou a vidência de André Luiz. Meu poder de apreensão visual superara os raios-x, com características muito mais aperfeiçoadas. O livro é de 1945, O microscópio eletrônico já estava sendo inventado, mas se patenteou o uso dele em 1987, quando o criador ganhou o prêmio Nobel, Está lá na internet. O microscópio que aumenta 1 milhão de vezes. Então, imagine que aqui André Luiz aumentou a visão dele, de Josimeire, em 1 milhão de vezes. O guia faz um guia espiritual ter uma visão dessa. Como é que eu minto para uma criatura dessa? Se ele aumenta, ele vê tudo que está aqui dentro, ali dentro. Na mediúnica eles estão assim, os espíritos elevados, Os que não têm usam o psicoscópio, o óculos, para ver a aura. Se eu estou pensando no futebol, na conta, se eu estou com o pensamento lá fora, Então, aumentou. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Repito, o livro é científico, eu não sou médico, mas já estudei várias vezes, a gente sabe qualquer fisiologia básica do corpo humano, A epífise, a hipófise, como é que chama? Já me fugiu, as duas glândulas aqui, o timo, que a gente chama do coração, enfim, as suprarrenais. Então ele foi vendo as glândulas, que eram usinas de energia, tudo luminoso. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro
em particular. Os condutores medulares formavam um extenso pavio, sustentando a luz mental como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Então ele já separa aqui o cérebro que ele está vendo, né? Mas o sistema nervoso, o sistema medular simpático, sistema nervoso parasimpático, todas as sinapses neuronais, tudo aquilo ali estava recebendo luz da onde? Da mente. E a mente é de quem? Do espírito. Ele não está vendo o espírito, mas né, ele está vendo a mente, né? No sentido de que dentro do cérebro, a mente que envolve tudo, como base do cérebro, está irradiando, o espírito está ativo, concentrado do jovem, como a chama. Os centros metabólicos infundiam-me surpresa. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais, os neurônios, e as fibras nervosas, o sistema nervoso, com suas tênues ramificações, né, as sinapses, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental, o maestro é o espírito, por isso que ele usou a palavra concerto, com C, né? Então, o cérebro que ele está vendo é uma orquestra. Quem comanda? O maestro, o espírito, que projeta a luz mental, indefinível. A epífise emitia raios azulados e intensos. Então, tudo isso aqui a gente já vê. O problema é que o livro é de 44, 45, né? Mas isso aqui, então Conceição Barreto que fez esse exame aí, mas não do cérebro, deitado, exame de imagem, exame de antimatéria, exame PET, né? Elisângela deve saber, não sei se o hospital dela tem, aquelas máquinas que eu vi no Globo Repórter, naquelas coisas, que o cérebro fica passando tudo colorido, né? As sinapses, é tudo fiscando como se fosse uma usina, a movimentação do cérebro. Aí diz assim, Josi, pense no seu marido, aí sai uma vibração de amor, né? Pense na conta da Coelba, aí a luz vai lá para baixo, aí pense no negócio. Diga, Barreto. Aquele PET-CT, Mário, a gente vai mais cedo. Eles aplicam, a gente só marca e só vai se a gente. Eles ligam para a gente para saber se a gente vai mesmo, porque aquela injeção vem de fora. A gente vai para o hospital e eles mandam vir aquela injeção. É uma injeção radioativa. A Elisângela deve saber. Eles aplicam na veia da gente, a gente tem que estar dentro do hospital, para depois que faz efeito, a gente ir para a máquina. É isso aí. Então, André Luiz, ele não pode entrar em detalhes aqui, porque isso vai ser inventado ainda. Ele está com essa visão, mas os aparelhos seriam inventados anos e anos depois. Descobrir-se os pósitos, a antimatéria, exame de antimatéria, caríssimo, uma fortuna. Eu vi outro dia, meu Deus do céu, um exame. Então, ele tá, o nome, que agora a gente estou citando aqui, mas ele tem essa visão, graças a um guia, que coloca a mão na mão, na testa do médium, e o magnetismo do guia, ele está junto do guia, a aura do guia faz ele ver lá dentro. E ele fica impressionado, porque ele veio do século XIX, do século XX, né, onde ele morreu, não tinha esses aparelhos. Meu Deus! Não dava para ver, ele desencarnou sem saber essas coisas, né? Sem poder ver isso, né? Ele via o cérebro normal, mas cadê esse negócio por dentro aí? Então veja que coisa fantástica. Aí ele viu que onde é que emite mais luz? Na epífise, que está aqui embaixo. Pequena glândula endócrina do tamanho de uma ervilha. Ela tem um papel, hoje se sabe, no sono e no controle das atividades sexuais. É também chamada de glândula pineal. Onde é que está radicada a mediunidade no organismo, né? Então, essa glândula, que é motivo de estudo de cientistas, né? Porque não tinha valor nenhum nessa época. Ela só tinha valor porque é que meu neto anda nu
junto com a outra prima nua, ninguém tem a chamada maldade. Mas quando fica adolescente, ele não vai andar mais nu, que tem pudor, e nem junto com as outras meninas de 15, 16 anos nua. Então, a glândula, para os cientistas, é só um velador do sexo. E quando o menino já está 18, 15, 16 anos, ela se calcifica. Ela se calcifica, não serve para nada. Era o pensamento da ciência, né? Até 1958. Né? Há estudos sobre isso, tem livros aqui dos médicos. Só que o livro é de 45. Ele já fala que essa glândula terá grande importância. Apaga a luz em casa, dá vontade de dormir porque ela produz melatonina. Ela é responsável pelo círculo claro e escuro. O cientista descobre isso em 1958. Aaron Lerner, americano. Então ela não se calcifica quando ela perde a função de veladora sexual. Ela tem outra utilidade? Tem. Né? Por isso que com luz acesa é muito mais difícil dormir. Quando a gente apaga a luz, ela começa a produzir um hormônio chamado melatonina, que agora vem até em farmácia, que leva as pessoas que têm insônia a dormir. André Luiz revela, né? 45 livros, só foi descoberto em 1958 isso. Para você ver a autenticidade do médium e do espírito. E ele revela. E hoje em dia, já tem até a produção nas farmácias. Diga, Josi. A gente está caminhando para o fim mesmo. Quando eu tive convulsões, o médico não achou o motivo. Então me mandou fazer um exame naquele tubo lá. Que chama? Aquele tomografia. Tomografia. E aí não acharam nada também. E aplicaram aquele... Como é que chama? Contraste? Contraste. A única coisa que encontraram foi uma alteração na minha glândula pineal. Então ele disse, olha, se continuar assim, vamos fazer uns exames periódicos, vamos monitorar isso. Se continuar assim, a gente vai ter que operar. Aí eu disse, tá, então você vai ter que tomar esse remédio pro resto da sua vida. Aí eu disse, tá certo. Aí ele, esse tá certo seu não está me convencendo. Eu disse, tá, é porque eu não vou tomar esse remédio pro resto da minha vida. Aí ele fez assim, por quê? Eu disse, porque eu sei que eu não vou tomar. E não tomei mesmo, Sérgio. E se a glândula pineal aumentou, eu tenho certeza que deve ter sido alguma coisa devido à mediunidade, alguma coisa assim parecida. Se houve a convulsão, eu acho que não foi ela que provocou, não. Eu tenho quase certeza disso. Deve ter sido alguma outra coisa. E esse remédio eu não tomo. Eu só tomei os remédios durante uns 2 meses. Mas ele me deixava muito lerda. E aí eu disse, não vou tomar mais não. E não tomei mais. Já tenho o quê? Vai fazer 9 anos. Quando a gente chegar no outro capítulo, a gente vai se aprofundar bastante nisso, né? Você falou bem aí. Há problemas de tumores na pineal. O meu filho me apresentou o livro que eles estudam na faculdade. Um caso, o que acontece, os efeitos. Né? Mas a gente sabe, né? Fez aquilo ali por causa do problema do passado. Mas no outro capítulo ele vai dizer como a gente danifica a glândula pineal nessa existência, podendo ter efeito nessa existência ou na próxima. Né? O spoiler é o quê? O mais comum. Desvio na conduta sexual. Desvio de conduta sexual é o outro capítulo. É um dos fatores preponderantes para alterações na glândula pineal. Josi citou outro. Um espírito obsessor, uma obsessão de longo curso, pode atingir também a glândula pineal. Porque ele utiliza a chácara coronário, mergulha, está conectado, a gente vai ver. A base é na glândula pineal, onde está radicada a faculdade mediúnica. Marquem aí, né? Onde terminamos, nesse conceito sobre a luz mental indefinível, a epífise, né, também chamada de pineal, emitia raios azulados e intensos, que André Luiz observou, está observando o maior agora, nesse médium que está pronto a ponto de receber uma comunicação mediúnica, e os outros não. Eles também estão brilhando, mas não com essa intensidade. Há trabalhos médicos sobre isso. Eu assisti no velho programa da Bandeirantes, Dr. Sérgio Felipe,
mostrando os médios nesse aparelho de tomografia de José aí, experiência que ele fez durante anos com médios. E o médium, os guias autorizando, nesses aparelhos entrava em transe e o aparelho mostrando e o repórter da Bandeirante acompanhando. Olha a glândula pineal dele como brilha. Viu como estava antes? Mediu a glândula pineal do médium antes? Não tinha. Quando ele entra em transe dentro do aparelho, nunca esqueça, assisti isso de madrugada, é um programa da madrugada. Acho que o repórter já faleceu. A glândula brilhava, os cristais de apatita que ela contém brilhava na hora do transe dentro do aparelho. Os médicos se submeteram àquilo ali. E o nome do programa, há muitos anos assisti, não me recordo mais. Mas foi da Bandeirantes, há trabalho sobre isso. Então a gente vai ver com profundidade e é um trabalho, né, que só para quem gosta de estudo, né? O livro, né? Porque quem não gosta de estudo, para a gente encerrar, eu vou para lá para o centro. Minha mãe lia, minha avó chegava lá, fechava os olhos, os espíritos entravam no corpo. Estou rindo aqui, mas não é de sarcasmo com ninguém, né? Entrava, Ferreira conversava, orientava. Eu quero lá saber esse negócio de glândula pineal e como é que alguém chega e se precisa concentrar, né? É isso, porque a faculdade mediúnica é uma coisa, estudo é outra, né? E a pessoa está lá, está sendo útil. Às vezes mais útil do que até de que gente que estuda mesmo. Porque faz com tanto amor aquilo ali, como a mãe dela, a avó fazia, com tanta dedicação, com tanto amor. Mas a gente está junto e o objetivo é estudar, né? Nós somos os abelhudos, os curiosos. A gente quer estudar para compreender. Quando eu sentar ali, né, eu saber como é que o guia se aproxima, não vai entrar em meu corpo, vai segurar minha mão, abrir minha boca. Eu quero saber. E vocês também querem. Então vamos agora para a nossa prece. E se Deus quiser, amanhã estaremos aqui reunidos mais uma vez. Senhor Jesus, abençoa-nos com a presença dos teus trabalhadores espirituais entre nós. Sem eles, teríamos muito mais dificuldades em compreender o que estamos lendo. Sabemos que eles inspiram a todos nós. Compreendemos que sem eles, nós não estaríamos aqui reunidos. Porque há irmãos nossos contrários a esses estudos. Mas nós temos a confiança em Ti. Cada dia que nos reunimos, confiamos um pouco mais na Tua presença entre nós. Tudo transcorre em pleno clima de normalidade. Como é bom ser espírita, Senhor, usando a frase costumeira do amigo Ferreira. Que felicidade é ser espírita. Abençoa, envolve essas entidades amigas que cercam-nos todas as noites. Envolve aqueles outros irmãos que já se acercam de nós, espíritos imperfeitos como nós, mas que querem caminhar rumo à perfeição, melhorando os próprios sentimentos, a própria conduta. Abençoa a todos eles, Senhor, e a todos nós nos concede a paz. E assim seja. E assim Boa seja. noite. Assim seja.